Ministro, ao assumir a pasta, qual o panorama que o senhor encontrou no quesito orçamento, né, para as áreas de moradia, saneamento e mobilidade urbana para 2023, né? E com a PEC de transição, como que esse orçamento foi alterado, né? Quais são as previsões, né, de investimento para esse ano? Na verdade, quando eu cheguei no Ministério, já tinha sido aprovada a PEC da transição. Então, por exemplo, no caso especificamente, você perguntou da habitação. Só para Minha Casa Minha Vida, são 10 bilhões de reais. Então, isso obviamente você já começa a poder trabalhar, porque se tivesse sido no orçamento, né, se o orçamento ficasse, não fosse feito na PEC da transição, nós não conseguiríamos trabalhar. E aí aqui eu quero publicamente agradecer aí a sensibilidade do Congresso Nacional, que teve essa compreensão e a importância de fazer essas alterações no orçamento como um todo, e a bancada do MDB foi muito importante nisso aqui, e eu quero agradecer aí o meu líder, o Ginaldo Guimarães, que teve, junto com toda a bancada, a sensibilidade de trabalhar para que o orçamento pudesse ser alterado e, com isso, obviamente, a gente poder realizar os projetos em todas as áreas. Certo. E o que a Amazônia, especialmente o Pará, pode esperar de um ministro das cidades que conhece de perto, né, a nossa realidade? O senhor pretende dar uma atenção especial à nossa região e como? Com certeza, né? Afinal de contas, eu sou paraense. O Pará hoje tem um carinho especial por parte do presidente Lula. O presidente Lula sempre teve muita atenção para o Pará, e eu, obviamente, como ministro paraense, irei dar toda a atenção para os projetos aqui que foram trazidos pelos prefeitos. Nós vamos conversar com todos os entes federativos do Brasil, os governadores, com os prefeitos. Essa foi a orientação do presidente Lula, que é assim que a gente vai executar. Vamos conversar, nós estivemos hoje aqui conversando com o prefeito de Belém, vamos conversar com os prefeitos das outras cidades, com o governador Helder e com os outros governadores do Brasil, e com os prefeitos dessa nossa cidade no Brasil inteiro. E sobre o retorno, né, do Minha Casa Minha Vida, eu queria que o senhor pontuasse quais são as principais mudanças, né? Porque não é uma mudança apenas nominal, né? Eu queria saber quais são essas mudanças e que deixam, né, de se chamar Casa Verde e Amarela, né? E o senhor já falou do investimento, mas eu queria também que o senhor falasse como é que serão essas casas na sua gestão. Não, primeiro o projeto ele volta a dar o foco para faixa 1, que são aquelas famílias até R$ 1.800, né, que tem a sua renda de até R$ 1.800. Esse vai ser o projeto principal do nosso Ministério. E a gente vai começar já começamos a retornar as obras. Nós temos 83 mil obras paralisadas no Brasil. Nós já vamos começar a reativar já inicialmente as 5 mil dessas unidades habitacionais, já estão sendo retomadas, mas já tem muita casa que já vai ser entregue já agora entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro e março. Então o presidente Lula já vai entregar bastante unidades habitacionais já para essas pessoas que precisam tanto, né? Porque se você fizer uma análise, essas pessoas que hoje não têm onde morar, elas têm pressa, né? Você tem crianças morando em situação extremamente degradável, pessoas morando embaixo de ponte, pessoas morando em lonas. A gente precisa fazer um enfrentamento da moradia. Esse é um problema crônico que o Brasil tem, e é uma orientação do presidente Lula, a sensibilidade dele, para que isso seja resolvido o quanto antes. Quanto ao saneamento básico, na região norte, ela é a maior com proporção de municípios sem coleta, né, de lixo. Né, no ranking das 10 cidades com piores saneamentos, 6 são do norte. Como é que o senhor pretende melhorar esses índices? Isso você tem que ter um diálogo, precisa ser estabelecido, e o presidente Lula tem batido muito nessa tecla. Nós precisamos atrair a iniciativa privada. A iniciativa privada precisa vir, porque para você fazer um investimento na área do saneamento básico, você precisa de muitos recursos. E aí, obviamente, você precisa ter tanto o investimento público quanto o investimento privado nisso. E, obviamente, seja no Minha Casa Minha Vida, seja com o investimento na área de saneamento, você gera emprego, você gera renda, que esse é o foco principal do presidente Lula. E saneamento básico é saúde. Aquela coisa, muitos dos problemas de saúde que o Brasil tem hoje é pela ausência de saneamento básico. Então nós vamos enfrentar isso.
mas aí nós precisamos fazer o diálogo entre os entes federativos, nós precisamos fazer com as empresas públicas, mas fazer com que a iniciativa privada venha, facilitar a vinda da iniciativa privada para que ela possa ajudar na solução desse problema. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil 1.200 municípios que não são atendidos nem pela iniciativa privada e nem pelo poder público. Então, por exemplo, naqueles municípios onde não foi economicamente viável, onde você não conseguia atrair a iniciativa privada, o setor público é lá que tem que estar. Ele precisa estar lá porque a iniciativa privada não vai estar lá. Ou até mesmo a gente fazer um processo de trabalho conversando com a iniciativa privada, onde, por exemplo, você bota dentro disso uma espécie de conjunto de cidades que são mais rentáveis, cidades menos rentáveis, e com isso você consegue fazer o equilíbrio. Então, você quer ficar, por exemplo, com Belém? Ok, mas você tem que ficar com as cidades tais e tais. E aí, obviamente, você consegue, com isso, equilibrar e fazer com que o saneamento básico chegue mais rápido e de melhor qualidade para as pessoas. Certo. E aqui no Pará, ministro, a gente tem algumas cidades, algumas regiões que em épocas de fortes chuvas, com cheias de rios, né, a gente tem alagamento como Tucuruí, Marabá e etc. E eu queria saber, o senhor já falou do orçamento, qual é o plano que o Ministério tem para conter isso? Essa é uma das rubricas. As outras rubricas, eu entendo que nós temos recurso para poder trabalhar. Essa é uma rubrica que a gente vai precisar trabalhar com o orçamento do ano que vem. Porque, só para você ter uma ideia, o governo passado colocou nesta rubrica, que é a de prevenção a esses acidentes, ela colocou 25 mil reais. Somente 25 mil reais. Enfim, isso não é nada para você trabalhar por um problema dessa magnitude que você está dando. O Congresso Nacional, na sensibilidade dele, conseguiu passar isso para 170 milhões. Mas mesmo 170 milhões, para problemas tão graves como esse que você está citando, que acontece, como eu mesmo acabei de vir de Araçatuba, e lá a cidade houve uma chuva, onde em 24 horas choveu 200 milímetros. A principal via da cidade, ela foi absolutamente, houve um buraco enorme, onde um carro caiu dentro e uma família inteira perdeu a vida. Então, quando você acontece esses acidentes climáticos, muitas das vezes perde vidas, ou a pessoa perde tudo que tem. Então isso precisa ser um problema que deve ser enfrentado, e aí o governo Lula vai discutir com o Congresso para que a gente possa ter um acréscimo no ano que vem, e aí sim a gente poder trabalhar com esses diversos pontos críticos que existem no Brasil e poder enfrentá-los. E o Ministério da Cidade, né, foi criado em 2003 e depois extinto pelo governo Bolsonaro. Eu queria que você me falasse sobre a importância da retomada desse ministério nesse atual governo. Primeiro, eu acho que o Ministério é um processo de reconstrução. O Ministério não existia mais, nós estamos reconstruindo o Ministério. Esse é o primeiro ponto. E ele, para mim, é um Ministério fundamental. As pessoas, elas não vivem no país, elas não vivem no Estado, elas vivem nas cidades. E é ali que você tem que atacar os problemas. Como você disse, seja na habitação, seja na mobilidade urbana, seja no saneamento básico, as pessoas precisam lá. É isso. E o presidente Lula, no primeiro diálogo que nós tivemos sobre a questão da habitação, ele falou já, a gente precisa ter sensibilidade. O Lula, em geral, qual é a sua expectativa? O senhor confia também nos demais nomes escolhidos para os outros ministérios? Confio. Acho que o presidente Lula, ele fez ele teve uma sensibilidade muito grande de trazer muitas mulheres para dentro do seu ministério. Isso foi uma coisa importantíssima. Ele trouxe a Guajajara para dentro, quer dizer, que representa o povo indígena. Então, enfim, ele teve essa sensibilidade, teve a sensibilidade de atender todas as regiões do Brasil. Por exemplo, no Ministério do presidente Lula, você tem dois Amazonas, eu e o ministro Valdez Rocha. Então, isso é inédito.
Ele foi buscar isso, então ele entende essa complexidade que é o Brasil, ele tem a sensibilidade de entender o como o Brasil tem essas suas diversas facetas, e ele teve isso e trouxe para dentro do seu ministério. Se você vê ali a foto que foi dos ministros, você vai identificar exatamente o quão sensível aos problemas, o quão sensível às nossas coisas, à nossa cultura, o presidente Lula é.